Shalom, Haverim, Haverot, rapaz, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. E nós estamos aí estudando a língua hebraica, estamos aprendendo, já estamos traduzindo pequenas frases. Você que tem acompanhado, tem crescido, tem aprendido, isso me alegra muito. Eu faço de coração, não cobro nada. Nós vamos avançar na língua hebraica e até tradução de texto, até verbos, e eu acredito que você que tem acompanhado, tem se esforçado, vai conseguir ao final saber até mais do que eu. Você vai se dedicando aí, gastando tempo na língua. Eu tenho certeza que você vai ser, no final das contas aí, um hebraísta. Então, fica com a gente aí até o final. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula. Hoje nós vamos falar sobre os pronomes pessoais e demonstrativos. É uma aula simples, nós nem teremos exercícios, apenas vamos apresentar para vocês os pronomes pessoais e os pronomes demonstrativos e você vai decorar. É importante você decorar os pronomes porque eles aparecem quase sempre no texto, então é muito importante você ter eles na memória, tá bom? Vamos apresentar então para vocês agora os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Vamos lá? No português, nós temos eu, tu, ele, nós, vós e eles, certo? No hebraico, a gente tem eu, que é ani ou anohi, é a primeira pessoa comum do singular. Aí você tem para a segunda pessoa duas palavras, porque você tem tu para masculino e tu para feminino. Então aí já tem uma diferença do português. Então, atá é tu, é a segunda masculino singular. Atá é a segunda masculino singular. At é tu feminino. Então vamos lá. Atá, tu masculino. At, tu feminino. Ok? Vamos e agora para a terceira pessoa. Hu, ele, terceira masculino singular. Ri, ela. Eu até falei isso no vocabulário, na aula de vocabulário que nós tivemos. Hu, ele, terceira masculino singular, e ri, ela, terceira feminino singular. Então, eu, tu, ele, ela. Percebeu? Então, se bem que no português nós temos ele e ela, não é? Mas, no hebraico a gente tem tu também para o feminino e tu para o masculino. Então, acrescenta aí essas duas essa variação, na verdade, tá? Vamos para o plural, a forma plural agora. Nós, vós e eles. Vamos lá. Nós, a primeira é sempre comum, tá? Eu vai ser sempre comum, olha. No plural ou no singular, tá vendo? Primeira, esse C aqui é de comum. Primeira comum singular, primeira comum plural. Então, como é que você vai ler? Anachnu, nós. Ou nachnu, ou ainda anu. São três formas diferentes de se falar a mesma coisa. Anachnu, ou anu, que seria nós. Primeira pessoa do comum plural. Você tem atem, com men no final. Atem é vós. Segunda masculino plural. E você tem aten, ou atená. Aten com nu no final. Então a diferença entre o vós masculino e o vós feminino é que um termina com um men para o masculino e o feminino termina com um num. Então grave isso. Atem, vós masculino. Aten, vós feminino. E aí você tem as duas últimas que é rema ou rem, com men no final, eles, tá? Terceira masculino plural. E você tem rena ou ren, com num no final, elas. Esses são os pronomes pessoais. Agora, vamos aos pronomes demonstrativos. Isso daqui, olha, você tem que escrever, fazer naquele bloquinho, como eu falei. Você coloca de um lado em hebraico, coloca atrás a tradução e vai tentando decorar, tá bem? Vamos lá. Pronomes demonstrativos, quais são? Então você tem estes pronomes aqui demonstrativos. Z, que significa este. Z. Zot significa esta. Percebeu? Então, Z, este. Zot, esta. Hu, ué. Mas espera aí, volta aí, professor, que você já falou desse hu aqui. Cadê?
Você falou nos pronomes pessoais que tinha hu. Hu não é ele? Deixa eu ver se escreve da mesma forma. Re, shurek e aleph. Agora vai para os pronomes demonstrativos. Volta lá para eu ver. Eu vou voltar para você ver. Re, shurek e aleph. Eita, professor, esse negócio tá ficando complicado. Porque aquele se escreve assim, hu. E ele também é hu. E aí, como é que eu sei? É ele ou é aquele? O contexto é que vai te dizer. A língua hebraica, ela é uma língua fantástica. E ao mesmo tempo, ela se torna um pouco difícil por isso. É a mesma coisa de eu chegar para você e dizer assim, manga, simplesmente manga. Aí você fica pensando na sua cabeça o quê? Depende. Se na nossa conversa nós estivermos falando de camisa, de zíper, dos botões e da manga, aí você vem o que na sua cabeça? Isto. Mas se na nossa conversa, no nosso diálogo, nós estivermos falando assim, pois é, então lá na frutaria, então tem a pera, tem o mamão, tem manga, você vai pensar nisso? Você vai pensar o quê? Na fruta. Então é o contexto que vai dizer se hu é aquele ou se hu é ele, qual vai ser a melhor tradução. He, a mesma coisa, pode ser ela, mas é um pronome demonstrativo também, aquela. Vamos para os pronomes demonstrativos no plural? Como é que eu falo estes? Então, ze, este. Elé, estes. Elé, estes. E aí você tem elé, estas. E aí, como é que eu sei? Contexto, se está falando de mulher, elé vai ser estas. Se estiver falando de homem, elé vai significar estes, tá bom? E aí você tem rema ou ren e rena ou ren. Exatamente, eles e elas também pode ser traduzido por aqueles e aquelas. Acaba não sendo tão difícil porque são os mesmos. Hu, he, ele, ela, aquele, aquela. Rema, rena, eles, elas ou aqueles, aquelas. Simples, não é? É só você, então, decorar. Muito bem, muito obrigado por ter ficado comigo aí nesta aula. Nós vamos fazer exercícios no futuro usando isto daqui. Eu não vou trazer um exercício hoje, porque eu quero dar mais um conteúdo, eu quero falar um pouco mais sobre substantivos, a gente vai falar sobre construto e absoluto, e aí depois estes pronomes aqui serão utilizados mais à frente em frases. Então decore, porque quando eu começar a falar sobre estes pronomes, ou fazer frases usando estes pronomes, você já tem que ter eles na cabeça. Dizer, eita, o que é isso? Eu não sei a tradução, por que o professor está usando isso aí? É porque eu já estou ensinando agora. Então decore para que você possa usar no futuro, tá bom? Shalom, velechitraot, amigos e amigas, um abraço, tchau!